O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que onda é esta dos desenhos Ghibli feitos em inteligência artificial? Oh, Kátia, como é que eu faço isto? Então, tens de fazer o upload da fotografia no ChatGPT e depois escreves o pedido aplicar o estilo Ghibli a esta imagem. Ok, vou fazer. E agora podemos fazer como nos programas de culinária, porque acho que isto está com arte que vai demorar assim uns minutos, portanto fazemos aquele truque de meter no forno cru e sair assado. Oh, Kátia, eu pareço o avô da Heidi. Acho que ainda podes pedir para melhorar aí o nariz e o teu cabelo também acho que está pouco grisalho. Estás assim muito simpática para dizer que o meu nariz parece uma batata e que o meu cabelo não está assim tão grisalho. Vou tentar. Oh, Kátia, isto piorou. Isto não melhorou. Por favor, diz-me que vais usar uma destas imagens como capa do episódio. Eu posso usar, mas só a primeira, está bem? Apesar de tudo, acho que a primeira imagem ficou um bocadinho melhor, mas só vou usar Cátia Rocha porque és tu que me estás a pedir. E neste ponto, já percebemos que vamos falar de inteligência artificial e de desenhos com um estilo muito próprio que estão a ser produzidos pelo ChatGPT através de fotografias ou pedidos para criar uma imagem. Neste episódio extra, vou conversar com Cátia Rocha, jornalista do Observador que acompanha a área da tecnologia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia extra de sábado, 5 de abril. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo. Tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Nós temos que ser paraquedista. Eu quero ser paraquedista, porque eu acho isto fascinante. Episódio 3. A filha mais corajosa do mundo. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, com banda sonora original dos HMB. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Bem-vinda, Kátia. Obrigada, Ricardo. Vamos talvez começar por explicar o que é o estilo Ghibli. Bem, é a forma como a internet se está a referir às imagens que estão a inundar as redes sociais. Não é possível usar nenhuma rede social sem ver uma imagem destas. E tem este nome porque tem um estilo visual que é muito parecido com a animação que é feita pelo estúdio japonês Estúdio Ghibli, que fez filmes como A Viagem de Chihiro ou O Meu Vizinho Totoro. E é um estilo que transforma fotos em animação, transforma ou gera fotos, imagens a pedido, e que dá uma coloração muito específica às imagens, tudo em tom de animação japonesa. E o que é que o ChatGPT fez ou está a fazer? Bem, a culpa de tudo isto estar a acontecer é do ChatGPT, que faz esta transformação de fotos em imagens de animação. E tudo isto acontece porque há pouco mais de uma semana a OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, lançou funcionalidades mais avançadas de imagem que foram incorporadas no ChatGPT. Ponto prévio, a OpenAI já tinha um modelo capaz de gerar imagens, que era o DALL-E, que já se tornou conhecido há alguns anos, mas agora o que fez foi incorporar todas estas formas mais avançadas de gerar imagem, tudo no ChatGPT, que é um chatbot com que as pessoas já se habituaram a interagir. E em muito pouco tempo a popularidade disto cresceu imenso.
E já houve várias fases. Primeiro, estava disponível para todos os utilizadores do ChatGPT, ou seja, quem paga pela subscrição e quem tem só acesso à versão gratuita. Depois, já perceberam que era preciso limitar o uso à versão gratuita e isso foi retirado, ficou com mais limites, com menor capacidade. E depois já voltaram a disponibilizar todas as funções mais avançadas a toda a gente, quem paga e a quem não paga. Daí eu ter conseguido, e está a ser um sucesso, é inegável, não é? Sim, a popularidade foi tanta que até superou as expectativas da OpenAI. O CEO Sam Altman explicou justamente isto na rede social X. E fica a nota, também passou a usar um avatar dele em versão Studio Ghibli. Primeiro as pessoas começaram por aplicar o filtro a fotografias de família, a álbuns de casamento, porque é um estilo de animação que é esteticamente muito bonito e os filmes deste estúdio têm muitos fãs. Mas depois isto evoluiu para outro patamar. Por exemplo, aplicar o filtro Ghibli a fotos do 11 de setembro, até aquela foto muito conhecida em que estão a avisar George W. Bush dos ataques. Há uma versão Ghibli disso, há uma versão do atentado contra Donald Trump também. De memes muito conhecidos e até políticos, como, por exemplo, Pedro Nuno Santos, fizeram a sua versão Studio Ghibli. Mas isto acaba por levantar questões, muitas questões. Primeiro, o ChatGPT ficou a saber ainda mais, neste caso sobre mim, que testei com a fotografia que usamos na capa da história do dia. Ele fica com mais informações sobre mim e com informações sobre as minhas fotografias, não é? Isto não é de borla. Isto é uma questão que é muito complexa. Aliás, desde que começou toda esta onda da IA generativa, que tem muito início com o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, que há muitas dúvidas sobre o que é que acontece a todos os textos, toda a informação, imagens que carregamos para o ChatGPT. Não é totalmente linear o que é que acontece, embora nas políticas e nas questões de privacidade do ChatGPT seja dito que os fecheiros e os textos que são usados não servem de base a treino de outros modelos, que são apenas para ajudar na conversa que estamos a ter naquele momento com o chatbot. Mas a OpenAI não é totalmente transparente em que dados é que se está a basear para treinar os modelos, e isto é uma das maiores críticas que é feita à empresa. Portanto, a empresa diz isto, mas nós não temos bem a certeza se é ou não assim verdade. É uma questão que é complexa. E depois há o outro lado, o lado dos direitos de autor. Sim, e é assim, temos de recordar que a suposta infração de direitos de autor já valeu vários processos à OpenAI. Por exemplo, um dos mais conhecidos é o facto do New York Times ter decidido processar a OpenAI quando percebeu que havia uma reprodução, não vou dizer quase integral, mas uma reprodução muito vasta de artigos que foram feitos pelos jornalistas do New York Times. E quem fala disto fala também de artistas visuais que decidiram processar a OpenAI porque perceberam que os seus trabalhos estavam lá, escritores que perceberam que havia livros quase integrais para ensinar ao modelo como é que se escreve, como, por exemplo, Margaret Atwood. Há muitos processos que envolvem a OpenAI por causa desta questão. Concretamente, no caso destas imagens do filtro Studio Ghibli, estamos a falar aqui de um estilo e, segundo um especialista nesta área, o estilo não é protegido por direitos de autor. O que seria considerado uma infração era se o ChatGPT de repente fizesse uma reprodução parcial ou integral de um frame, por exemplo, de um filme do Studio Ghibli. Isso aí já era claro que era uma violação. Agora aqui é uma área um bocadinho cinzenta e admite-se que é uma questão complexa também. Aqui em alguns dos testes que fizemos no Observador a testar esta funcionalidade, o próprio ChatGPT ao início definia um limite, dizia não consigo imitar o estilo desse estúdio porque é de um artista vivo ou então porque isso viola a política de conteúdo. Começou a fazer, não é? Entretanto, nos vários testes que fomos fazendo, há aqui resultados muito diferentes. Há vezes em que basta pedir quero isto em versão Studio Ghibli e o ChatGPT faz, não levanta questões. Consegues dar-me um exemplo mais concreto? Por exemplo, pedir para carregar uma foto e dizer quero isto em Studio Ghibli e aparece.
demora algum tempo. Foi o que fizemos agora. Exatamente, demora algum tempo, mas aparece. Ou então pedir para gerar uma imagem completamente nova, por exemplo, da Rainha de Inglaterra, e a primeira reação do ChatGPT é dizer: não posso gerar imagens baseadas na Rainha de Inglaterra, porque é uma figura pública, mas posso fazer algo parecido. E o resultado do parecido da Rainha original é uma reprodução de uma fotografia de Rainha Isabel II. Portanto, não há aqui versões muito coerentes nestes resultados do ChatGPT. E também outra coisa que se tornou viral ao longo desta semana e destes dias em que isto tem inundado a internet é um vídeo de Miyazaki, que é o criador do estúdio japonês e o cérebro que está por trás de todos estes... O grande criador de todos estes... É um senhor já octogenário. Sim, é o criador de todos estes filmes e aqui deste estilo. É um vídeo de 2016 que está a ser utilizado agora aqui um bocadinho fora de contexto, porque em 2016 não havia ChatGPT, não havia nada desta história de IA generativa como hoje a conhecemos, mas é um vídeo em que está a ser apresentado ao criador japonês uma versão de um zombie criado com inteligência artificial e ele é completamente contra aquilo. E temos de recordar que isto é um estúdio que se tornou conhecido por fazer animação de uma forma muito tradicional, desenhos à mão, há muito pouca tecnologia. E com tal estilo muito, muito marcado, não é? Sim, e é uma questão que se levanta agora. Então, e nesta altura, e no limite, cabe ao utilizador escolher, no fundo, em que lado da questão se coloca. Se, ok, vou divertir-me aqui um pouco a fazer uns bonecos destes, ou não vou usar isto, porque isto é uma ofensa ao artista e à criatividade humana. São duas versões e é assim, temos de recordar que isto tornou-se viral pelo filtro Ghibli, mas é possível pedir vários outros estilos de animação. Dá para fazer, por exemplo, South Park também, South Park, ou os anime, Simpsons, há imensas, fica um bocadinho ao critério de quem está a brincar com o ChatGPT, vamos assim dizer. Mas há versões muito opostas. Tens os fãs do estúdio que dizem, lá está, como que se calhar um frame daquele filme demora meses ou anos a ser feito. É um trabalho moroso, feito com muito cuidado, que envolve muita gente. Não é como, ok, temos aqui um computador e vamos pedir. E que, portanto, são contra este filtro. Mas depois também tens pessoas que são muito fãs dos filmes e que querem um bocadinho ver como é que seria entrar neste filme e como é que seria ter o aspecto de uma personagem deste filme, porque é uma questão de... Há muita gente que cresceu com estes filmes e é uma questão um bocadinho de conforto e nostalgia também. Por isso é que até na primeira fase lá está aquela história de vou transformar a minha família em personagens de um destes filmes. Mas realmente isto agora é uma questão que divide opiniões. Onde é que traças a linha entre o que é uma homenagem e o que é uma apropriação e um bocadinho desrespeitar, se calhar, aquele trabalho de animação? É uma dúvida que fica. Obrigado, Kátia. Vamos, de qualquer forma, usar a imagem que criámos a partir da capa da história do dia. Vamos usá-la para este episódio, onde realmente eu estou muito parecido com o avô da Heidi. A Heidi, na versão também de desenhos animados japonesa, que eu via quando tinha quando tinha a tua idade, quando era muito mais pequeno. Obrigado, Kátia. Obrigada, Ricardo. Kátia Rocha é jornalista da secção de Economia e especialista em tecnologia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom sábado e bom fim de semana. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.